certinho aqui. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar com o nosso irmão Walter ainda o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Até no outro dia eu falei que a gente ia fechar aqui com você hoje, mas não é não. Mês de fevereiro nós ainda continuamos com esse livro. Quando a Jane falou, não, que fechava com o Walter, mas o fechava era o mês. Mas então nós estudaremos hoje com o Walter Labuto e o tema é Cruz e Cruzes. No próximo sábado, estudaremos com a irmã Jane Dias, Cristianismo e Imortalidade. E na terça-feira que vem, eu que trarei o estudo, Demonstração da Imortalidade, a Pesca Maravilhosa. Aí nós continuaremos ainda com o estudo desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, e nós teremos ainda 2 convidados. 2 não, esse mês nós teremos 3 convidados, tá? Vai ser na terça-feira, dia 11, o Davi Santos, lá do Fé, Esperança e Caridade. No dia 15 teremos o Júlio Filho, do Antenor de Paula Carneiro, que terá o tema Autodescobrimento, a jornada para a paz interior. E lá no dia 22 tem outro Júlio, Júlio César Vieira, que é do Luz Divina, tá? Então, assim, aí, além deles, né, nós teremos a Eni, no dia 18, com o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade, e aí o Walter também fecha no dia 25, com a ressurreição de Lázaro. Bom, então, nós queremos lembrar dos nossos estudos, né, que nós temos aqui na nossa casa. Temos as reuniões públicas aos sábados, 9 horas da manhã, e a gente não para, né, com as reuniões públicas, e essa hoje, terça-feira. Os estudos, nós estamos em recesso, né? Então, a evangelização no sábado e o ESD de sábado, de manhã, 9 horas, não, a evangelização 9 horas e o ESD às 10h30. Nas quintas-feiras, nós temos às 7 horas da noite, estudo do Livro dos Espíritos. Às 8 horas, nós temos estudo da mediunidade, tá? E no sábado e na terça-feira, nós temos na terça-feira nós temos ESG também, mas aí às 7 horas da noite. Começa um pouquinho antes dessa reunião. Mas todos estão ainda em recesso. Nós voltaremos na segunda semana de fevereiro. Também nós temos um trabalho de irradiação para os enfermos, às quartas-feiras. Quem desejar pode mandar o nome, a gente inclui, tá? Para mentalização, para irradiação dos enfermos. E temos um outro estudo também, que é às quartas-feiras, às 14 horas, que quarta-feira não, segundas e quartas e sextas-feiras do mês, né? O estudo da roda de leitura online das obras de Joana de Ângeles. Agora nós estamos estudando Jesus e Atualidade, tá? Aí também a gente volta só na segunda semana de fevereiro. Então vamos... tá, já ia esquecendo.
Nós queremos pedir, né, lembrar que nós estamos pedindo a quem puder, né, trazer o copinho, uma garrafinha, para a gente evitar de usar muito plástico, né, cuidar um pouquinho do nosso planeta. Também nós temos na nossa casa ainda aqueles copos biodegradáveis, tá? Quem não trouxer, pode usar os nossos copinhos. Outra coisa, aceitamos doações de cascas de frutas e legumes crus, cascas de ovos e pó de café, tá? Para a manutenção do nosso jardim. Então, agora vamos à leitura da página do livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 6. No rumo do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o homem em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Graças a Deus. Então, vamos unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos e agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Ti, Jesus, por esse momento em que aqui nos reunimos para estudarmos um pouco mais dessa Tua doutrina de amor. Pedimos, querido Mestre, que tenhamos os nossos ouvidos, os nossos corações muito abertos, muito receptivos às lições desta noite. Que possamos, querido Mestre, bem compreendê-las. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, por nossos familiares, pedimos que nos envolva em bênçãos de paz, de harmonia, de saúde. Essas mesmas vibrações, querido Mestre, pedimos para cada uma das pessoas viventes nesse nosso planeta, nossos familiares, por todos os nossos irmãos em humanidade. Pedimos ainda pelo nosso irmão Walter, que traz o estudo desta noite, que ele seja inspirado por seu mentor, auxiliado pelos trabalhadores desta casa, e que, Senhor, possamos assim dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Fica conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Walter.
Boa noite a todos. Hoje eu queria começar com uma pergunta bem simples para todos nós, né? Qual a passagem da vida e dos ensinamentos de Jesus que mais marcou a vida de cada um de nós? Queria que alguém falasse, pode falar normalmente. Qual a passagem de Jesus que nós mais lembramos? Pode falar. Digam. Não é possível que nem a passagem de Jesus ninguém lembre qual é a que mais se lembre. Tem alguma? Uhum. Mas assim, uma passagem da vida de Jesus que mais anda sobre as águas. Tá. Qual a passagem que mais nos marca? É isso que eu queria que a gente começasse a refletir. Qual passagem de Jesus que mais nos marca no nosso cotidiano? Não passou para mim, Guilherme, você não botou. Tá? Né? E a gente vai começar a falar, o Abel Schutter fala com a gente sobre cruz e cruzes. Tá? Essa é uma passagem que eu acho que todo mundo lembra da crucificação do Cristo. Né? Sim. Vamos ver. Então, eu queria que a gente começasse a refletir sobre isso. A passagem do Cristo que mais nos impactou, com certeza, foi essa. O Sermão da Montanha te impactou? Acho importante. Ou foi a crucificação? É isso que a gente tem que começar a pensar. Mas ele vem dizendo, quem conhece, né? Quem conhece o nome e o local da crucificação? Todo mundo acho que conhece, né? Que foi no Gólgota, né? Quem conhece toda a história da crucificação? Todos aqui, de alguma forma, também conhecem toda essa história. Como ela começou, como é que foi que ela cedeu à perseguição de Jesus, à crucificação dele contra os irmãos, né? E quando se fala da passagem de Cristo, que você mais gosta, admira, eu perguntei aqui qual era que mais importava para todos nós, né? O local a gente já sabe que foi o Gólgota, né? Eles tomaram Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. E em hebraico chama-se Gólgota, onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado do mestre. Pilatos escreveu também um título e o mandou colocar no alto da cruz. Escrevia Jesus de Nazareno, Rei dos Judeus. Isso é que estava na cruz. Alguns põem como INRI, que é a abreviação em grego do Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Né? E é isso que a gente está vendo ali, a inscrição em latim da forma da inicial INRI. Tem também em hebraico, ele também botou em 3 línguas, que é para todo mundo ter certeza de que ali estava o Rei dos Judeus. Claro que ele não estava ali afirmando que ele era o Rei dos Judeus, ele estava, de certa forma, até tentando ridicularizar o mestre naquela situação que era humilhante, porque ser crucificado era um processo de humilhação muito grande. Só os criminosos mais graves eram crucificados. Né? E no Calvário, a gente vê em Lucas que haviam 3 cruzes, porque Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, para como queriam seus inimigos sua maior humilhação, cumprindo assim a profecia de Isaías. Ele foi contado entre os criminosos, quer dizer, ele foi numerado ali entre os criminosos, ele era um dos 3 criminosos. A Bíblia não menciona o nome dos 2 ladrões, né, que foram crucificados com Cristo. Um à sua direita, só diz que um está à sua direita, outro à sua esquerda. Mas no Evangelho de Nicodemos, a gente tem o nome de um desses malfeitores, chamados malfeitores, né? Um era Dismas e o outro era Gestas. Dimas se tornou o mais conhecido porque se tornou aquele que pediu ao Pai para que o perdoasse e que o recebesse, né, no paraíso. Né? E ele se tornou o primeiro santo da Igreja Católica. Né?
E a gente tem depois vários outros pesquisadores que vão ver essa questão, decidir, mas existiu, se não existiu, porque muitas coisas só aconteceram depois do século I, muitas coisas só apareceram tempos depois da existência de Cristo. E não consta na Bíblia, como é o caso de Dimas. Mas o principal que eu queria trazer aqui, que nós vamos falar, o texto de Caibar, é a diferenciação que outras religiões fazem entre cruz e crucifixo. Até para que a gente não tivesse, nesse momento, uma ideia contrária a outras religiões, porque Caibar ele é bem contundente, vamos assim dizer, né? Para não dizer que ele até às vezes faz determinadas críticas muito fortes, né? E aí eu trouxe essa ideia do cruz e crucifixo, que para a Igreja Católica o crucifixo é diferente da cruz em si, né? Crucifixo é quando você põe a figura de Jesus junto da cruz, você teria um crucifixo. Para os evangélicos, a cruz já tem um sinal de salvação, né? Indica que Cristo, né, mostrar como a vida humana pode ser importante, né? E também existem várias formas de cruzes que foram feitas pela humanidade. Mas só para a gente poder entender que a cruz que Caibar está se referindo aqui não tem a ver com outras religiões, tem a ver com um sentido que a gente vai tentar aqui depurar, tá? Para não termos nenhuma ideia de crítica a outras religiões. Cruz, aí ele vem trazendo: madeireiro infame, que serviste de instrumento ao suplício do meu mestre, símbolo de tortura e desventuras, emblema da malícia humana, invento de ódio e de vingança, primórdio de todos os aparelhos, de todas as máquinas, de todos os utensílios, de todas as grades, de todos os ferros, lança-punhal, cutelo, que massacram corpos e espizinham almas. Eu te maldigo. És tu santo dos fariseus e custódia dos ignorantes, que até hoje perambulas pelas estradas e pelas ruas, apregoando virtudes mortíferas, afamada pelos parvos e mercadores. Depois da cena trágica do Gólgota, e pela magia de 1000 olhares em ti concentrados, arrasta todos os dias às trevas do espaço milhões de espíritos que gritam como um mocho agoureiro das necrópolis e esvoaçam, cegos como vampiros, sem arrimo, sem alimento e sem repouso. Bem contundente, né? Suplício da Palestina, que entravaste 2000 anos de progresso humano. Cruz que te firmastes irredutíveis ante a mais poderosa vontade de Deus que se mostrou na terra. Cruzes pequeninas que participastes no massacre de ladrões, de adúlteros, de párias, de falsários, cruzes de todos os tamanhos que consumaste as obras dos teus inventores, servindo de patíbulo para os inovadores, os descobridores, os gênios propulsores da evolução mundial. Cai, quebrai os vossos braços, debulhai as vossas células e desaparecei no nada. Sobrai ventos do progresso, livrai do nosso planeta as larvas dessa esfinge que caiu, iluminai sóis da espiritualidade, para que o disco da morte se apague das consciências e não mais obsedie as almas com as suas miragens enganosas. Continue dizendo que ele é bem contundente. Cruz traiçoeira, mãe de todas as cruzes, que falseaste a justiça e misericórdia de Deus. Cai, e na tua queda frogosa esmaga os Herodes, os Caifás, os Anás, que cultuam os teus dons, que incensam as tuas virtudes, que endeusam o teu nome, que lutam, que trabalham, que se esforçam para ver-te de pé, como atrativo ao seu domínio, como sugestão da tua força. Cai, soma-te e arrasta-te para as tuas trevas, com teus turiferários, desaparece com o dragão, que estende seus tentáculos pela terra toda. Cai, madeireiro infamante, quebra os teus braços, desagrega as tuas moléculas. A brisa serena da madrugada já se faz sentir, e os arebóis, né, que é a cor avermelhada do nascer do sol, promissores do sétimo dia, apontam belos e esplendorosos no horizonte do nosso mundo. A cruz, emblema da morte, vai cair para dar lugar ao Espírito, personificação
da ressurreição. E aí, após esse texto, o que a gente pensa, o que vocês sentiram sobre qual é a ideia que Caibar Schutter traz sobre a questão da cruz? O que vocês acham? Nada? Foram só palavras contundentes e nada que ele quis dizer? Ele considera aqui que a cruz, o uso indevido do discurso religioso usado como opressão para as outras pessoas. Então ele critica esse ponto, isso foi o que eu entendi, dessa ideia, dessa ideologia de crucificar, de impedir que a evolução venha, né? E o cuidado que nós, como espíritas, temos que ter com essas questões. Por quê? Muitas vezes as questões religiosas nos levam a terem críticas, a não ter aquela fé que nós temos que ter, que é a fé raciocinada. As duas asas entre a inteligência e a moral. E é para isso que o Espiritismo tem como fundamento as duas asas, da moral e da inteligência. Não por uma fé apenas de receber aquilo já pré-escrito, mas de raciocinar sobre ela, de pensar sobre isso. E não ter os preconceitos e, às vezes, impedir que a evolução venha. Considerando que não está na Bíblia, considerando que não é uma coisa religiosa, considerando que são os nossos certos e os nossos errados. E eu acho que isso que Caibar Schutter vem falar. E aí eu venho perguntar a todos nós de novo. E o que para você simboliza a cruz? Né? Para muitos, a cruz é símbolo de dor, de imperfeição, de martírio, né? De algo que representa e foi construído como exemplo de nossas imperfeições. Mas também pode ser vista de outro jeito. Tá? Ela pode ser vista como um exemplo de solidariedade, como o caso do Simão, o Cirineu, que ajudou Cristo naquele processo, na hora que ele estava carregando a cruz. Aquele irmão que foi lá e sentiu que deveria ajudar, ou até foi forçado. Alguns dizem que ele foi forçado pelos guardas, né, que acompanhavam o Cristo, a carregar a cruz junto com Cristo. Mas, de alguma forma, aquele momento na história também é dita em outros contos apócrifos, que Cirineu mudou muito depois que carregou a cruz com o Mestre, ao carregar a cruz com o Mestre. Outros dizem que ele fez isso espontaneamente. Mas vamos considerar quantos de nós, às vezes, carrega a cruz do outro espontaneamente para auxiliar o outro, né? Então, a cruz, às vezes, pode ser um símbolo de solidariedade também. Vemos e carregamos as nossas cruzes, ou seja, as nossas situações como bênçãos, às vezes, pelo aquilo que nós estamos passando, aquilo que é necessário para a nossa própria evolução. Será que a gente vê assim? Ou só vê como um castigo, algo que a gente tem que pesar, né? É uma forma de renascimento, é uma forma de algum benefício para o futuro, como nós vemos a nossa existência, né? E aí eu trago Roden, que eu gosto muito de Humberto Roden, e ele vem trazendo o que vem a ser o homem na visão crística total, né? Ele tem um pensamento mais universalista, mas ele também já foi espírita e depois ele traz alguns pensamentos que eu acho muito interessantes sobre a visão do Cristo. Ele é um aficionado por Cristo, tem vários livros falando da vida de Cristo e fala, como a Jaciara falou, do Sermão da Montanha, um dos livros mais bonitos que ele tem recitando o Sermão da Montanha, explicando o Sermão da Montanha. E ele vem falando que o homem Cristo, quer dizer, o homem ungido, está liberto de qualquer espírito mercenário. Trabalha inteiramente de graça, nem espera resultado algum externo de seus trabalhos. Trabalha por amor à sua grande missão, pois sabe que é embaixador plenipotenciário de Deus aqui na Terra e em outros mundos. E é por isso que ele trabalha com o máximo de perfeição e alegria em tudo, tanto nas coisas grandes como nas coisas pequenas. Então, o fato de ser um ser humano ungido significa que é um ser que não está... Ele faz, ele trabalha, ele executa, mas ele não sente aquilo como um peso. Ele não sente aquilo como uma cruz. Ele sente aquilo como uma oportunidade.
uma oportunidade de fazer algo diferente, uma oportunidade de poder evoluir, de poder crescer, de poder se tornar o ser pleno, que é o que Cristo falou. Muitos de nós farão muito mais coisas do que o próprio Mestre fez. Então, ele vem citando essa possibilidade do homem crístico ter essa visão, né? Mas a vida do Mestre se restringiu apenas, eu queria trazer esse ponto, apenas ao momento da cruz, né? Apenas esse momento de sofrimento. E se ele não se restringiu, por que a gente, volta e meia, sempre lembra desse momento de dor do Mestre? É algo que a gente sabe com detalhes. Muito mais, a gente é capaz de contar toda a história da crucificação do Mestre, mas não é capaz de citar as 8 bem-aventuranças de cima e embaixo. Somos? Todas elas? Não temos essa condição. Não lembramos. Mas lembramos de toda a história da crucificação. E é algo que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, já que o tema que Caibar Schutter trouxe foi cruz e cruzes. Apesar dele trazer uma crítica à questão religiosa, de quanto que isso impede a evolução, muitas vezes, eu queria fazer essa reflexão conosco. Quanto do que é de dor a gente lembra mais do que das bênçãos, das benesses, das beatitudes, né? Por que somos impactados por essa dor, né? Porque nos acorrenta, que nos aprisiona a nossa mente. Por que isso acontece conosco, né? Isso se reflete naquilo que nós lembramos da vida do Mestre. Assim, a gente faz a pergunta a todos nós. O que sabemos dos sermões do Mestre? Conhecemos todos os sermões do Mestre? Sabemos? Sabemos quantos são? Quantos sermões o Mestre fez? Mas nós estudamos. Claro que o espírita não é um leitor exclusivo da Bíblia de uma maneira bem, vamos dizer, não estuda de uma maneira acentuada a Bíblia. Mas a gente tem vários livros que falam dos sermões do Mestre. Mas nós sabemos disso? Todos os sermões? Mas a gente sabe da crucificação, todinha. Tudo que aconteceu. Riqueza de detalhes. Sabemos dos detalhes, estudamos profundamente ela, de alguma forma. O que a gente se sente atraído nesse mundo bipolar? Pela dor ou pelo amor? Pelo aquilo que nos causa impacto pela dor ou aquilo que nos causa impacto pelo conhecimento? Eu acho que a própria história de Cristo nos traz essa reflexão. Nós nos impactamos muito mais com a crucificação do que com as beatitudes. Então, na vida, no cotidiano, nós também fazemos isso. Acabamos nos concentrando mais na dor do que nas bênçãos que recebemos. Mais naquilo que é negativo do que aquilo que é positivo no nosso cotidiano. E aí eu trago, quantos sermões Jesus proferiu, né? Quais foram os sermões que são considerados os 4 principais? E aí eu vou trazer um pouco disso rapidamente. Qual seria o primeiro sermão mais importante? Seria o Sermão da Montanha? É o mais importante? Seria outro sermão? Né? Qual o segundo sermão? O sermão que ele faz uma reprimenda. Se a gente considerar 4 sermões aqui, ele tem muito mais sermões do que só 4. Mas, se a gente considerar os 4 principais, a gente pode classificar o primeiro sermão, que é o mais importante. O segundo sermão, que é um sermão que ele nos faz uma reprimenda para nós. Tem o terceiro e tem o último. O último a gente deve lembrar, que é o sermão do cenáculo, que é o sermão da ceia. Mas a gente sabe qual é o segundo e o terceiro? Sabem? Não. O primeiro, mais importante, é o Sermão da Montanha, que a Jaciara lembrou muito bem, o das bem-aventuranças. O segundo deles é o dos ais, quando Jesus fala, ai de ti que faz isso, ai de ti que faz aquilo, são 8 ais. O terceiro é o Sermão Profético do Monte das Oliveiras, ele também traz o Sermão do Monte das Oliveiras. E o quarto é o Sermão do Cenáculo. O primeiro desse sermão, né? Sermão da Montanha, a gente já perguntei aqui, né, se nós conhecemos todas as beatitudes, se conhecemos as bem-aventuranças, se a gente pode citar elas todas. Então,
acredito, eu não guardei todas elas. Então também não sei todas, né? Mas vamos relembrar, né, que ele foi feito, o Sermão da Montanha foi feito na beira do Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, e traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Esse foi o sermão, uma parte desse sermão. Tá? Lá Jesus trouxe com isso o fundamento do cristianismo nesse sermão, né? De todas as bem-aventuranças, todos aqueles que são importantes, os mansos, os pacíficos, né? Os pobres, os perseguidos. Na verdade, aquilo que era renegado por toda aquela sociedade. E o que acontece hoje também. Todos que são renegados. Hoje são os emigrantes. Amanhã serão outras coisas. Mas todos serão renegados. Ainda existem os renegados hoje da nossa sociedade. E nós temos que começar a pensar sobre isso. Deu-nos um código moral que nos orienta para sermos perfeitos como o Pai Celestial é, ou seja, para buscarmos essa perfeição junto ao Pai. Que nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis, temos condições de nos tornar perfeitos e melhorarmos. E que a gente não tem que ficar estacionado só porque a gente é do jeito que a gente é. A gente tem que tentar melhorar de alguma forma. Afirmou que o reino de Deus não é deste mundo, é de outro plano. Né? Contradisse a suposição de ser um Messias político, porque ele não falava aquilo que esperavam que ele fosse libertar as questões de Roma. E deixou uma oração que todos nós sabemos, acho que todo mundo aprendeu, que é o Pai Nosso. Uma oração forte, simples, mas capaz de remover montanhas. Em qualquer oração, qualquer espírito pode sair até do umbral com uma oração sincera de Pai Nosso. E o Sermão dos 8 Ais, né? Ele vem falando, ele adverte sobre a preocupação com a aparência, com as questões a preocupação mais de mostrar-se religioso ao invés de se sentir com Deus, né? Ele vem criticando essa religião dogmática, essa coisa que é aquilo que Caibá também critica nesse processo todo, das cruzes, que acabam criando uma amarra, uma dogmática que impede que haja o processo criativo, né? E que as pessoas possam ser elas mesmas. Adverte sobre o dízimo, que muita gente achava mais importante dar o dízimo do que estar fazendo o que é bom para o outro. Ou seja, dar o dinheiro para a igreja é mais importante do que fazer. Né? Compreendeu a extensão dos sentimentos de ódio em relação a ele próprio, né? Porque muitas pessoas demonstraram o ódio que tinham com ele, e ele fala sobre isso, percebe desses ais. Né? E aí eu venho trazer aqui uma relação entre as beatitudes e os ais, para a gente ver que Cristo não fez nada. Foram 2 sermões diferentes, tá? Um ele fez o Sermão da Montanha, outro ele fez na planície. Mas um está interligado ao outro, ele quis dar uma mensagem interligada. E essa interligação que eu vou trazer aqui também. Bem-aventurados vocês pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque será o reino dos céus. E aí ele diz um dos ais. Mas ai de vocês que são ricos, porque já receberam a sua consolação em plenitude. Ou seja, já ganhou tudo que tinha que ganhar na terra, não fica esperando que vai ganhar mais alguma coisa do outro lado também não. Isso não significa que tem a ver com riqueza material. Isso tem a ver também com outras questões. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque serão plenamente saciados, ele diz.
Mas também vem dizendo, vocês que ora estão bem alimentados, porque irão famintos. Ou seja, aqueles que acham-se que estão numa posição melhor, podem depois ir partir para outro plano numa posição muito inferior. Acham-se muito poderosos, muito senhores de si, muito donos do mundo, mas como é que vai ser do outro lado? Vão ser donos do mundo? Vão continuar assim? Né? E ele vem trazendo, bem-aventurados vocês que choram, porque vocês rirão, né? Ai de vocês que gargalham, porque lamentarão e chorarão. Ou seja, vocês que riem dos outros, que depois vão poder chorar daquilo que fazem. Bem-aventurados são vocês quando os homens os odeiam, porque justamente da mesma forma seus pais costumavam tratar os profetas. E ele diz, ai de vocês quando falarem bem de vocês, porque justamente da mesma forma os pais costumavam falar dos falsos profetas. Então, muitas vezes recebemos elogios e esses elogios não são o mais importante. E aí, o terceiro sermão, que é o sermão do Monte das Oliveiras. Ele diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Diz que também o templo não vai ficar pedra sobre pedra, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada de todas as instituições e realizações humanas que não forem alicerçadas em Deus. Ele está se referindo também ao templo. Alerta aos falsos profetas, manda orar e vigiar nesse processo. Apresenta a parábola da figueira seca, né? Fala as várias outras parábolas, e fala da eternidade do seu futuro. Passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. O quarto sermão do cenáculo completa as recomendações e preparações dos discípulos para as difíceis. Tá? Fala da imortalidade do espírito, fala da videira, institui que todos esperassem a vida do espírito da verdade. Ele alerta sobre isso. O outro consolador que viria explicar o que ele não pôde e lembrar o que eles esqueceriam. Isso, para a questão espírita, seria o próprio espiritismo, que seria o consolador prometido. E aí, a gente vê aí que tem 15, não sei se dá para enxergar, está muito ruim, né? Mas a gente tem 15 sermões de Jesus. Bem, 4 principais que eu destaquei, mas são 15 sermões. E a gente vê que dentro da passagem da vida do Cristo tem muito mais coisa do que a própria crucificação. Mas nós continuamos sabendo mais da crucificação do que tudo. E a partir de agora, o que pretendemos guardar no nosso coração? A gente pretende guardar as beatitudes, o sermão da montanha, ou os ensinamentos que estão no Gólgota, da dor. Claro que ali tem também ensinamento. Ninguém está desmerecendo o momento do Cristo naquele momento. Ensinou também alguma coisa, em todos os instantes. Mas qual é a parte que a gente quer, na verdade, guardar? As dores da crucificação ou as festas das bodas, da passagem do Cristo? Quando vai gostar de ser lembrado, você, todos nós? Como que nós vamos gostar de ser lembrados? Das coisas boas que nós fizemos ou das nossas dores e nossas dificuldades? Né? Como é que é a nossa atitude perante o mundo? A gente acha que a gente recebe coisas muito boas de Deus ou a gente só acha que a gente só tem dores? E o que a gente conta para o outro? Quando a gente está sentado em algum lugar, a gente conta das nossas doenças ou a gente conta das nossas viagens? A gente conta daquilo que a gente venceu ou daquilo que a gente está sofrendo? Como a gente gosta de se mostrar perante o mundo? E é essa a reflexão que eu queria trazer hoje com a visão de cruz e cruzes. Apesar de não ser essa a abordagem do Caibar Schultz, que foi uma abordagem bem contundente com relação às religiões e às amarras que as religiões podem nos trazer e que levam muitos espíritos dentro do plano astral a situações muito difíceis, acreditando que existem situações infernais, que tem que ficar, às vezes, aguardando séculos e séculos, esperando o dia do juízo. Tudo isso que
que o Espiritismo fala de maneira diferente, que diz que a gente terá uma outra vida, que a gente é o que a gente é, que a gente não vai desencarnar e não vai se tornar santo, que a gente simplesmente vai ser o que a gente já é. E por isso que a gente precisa fazer o quê nesse processo todo? Modificar, que é a única maneira da gente poder, quando passar para outro plano, estar de maneira diferente. Nos modificarmos, né? Não é uma coisa fácil. Eu não considero algo fácil e não modifico de maneira fácil. Modifico com bastante dificuldade. Modifico muito catuque de muitos amigos, de muitos não amigos também, que me ajudam, né? Com sua crítica ou até com a sua repugnância. Ela também ajuda. Ajuda a me tornar diferente, né? E aí, o mestre, eu queria trazer esse final, né? Que o mestre teve muito mais coisa a nos ensinar de momentos positivos do que de momentos negativos. E que a gente possa começar a ver o mestre não mais como apenas no momento da cruz, e que a gente comece a estudar e lembrar do mestre em outras passagens e a estudar isso com mais profundidade. Porque o Sermão da Montanha é um sermão riquíssimo de conhecimento e a gente estuda muito pouco. E os outros sermões também. E é isso que eu queria trazer hoje para nós, para a nossa reflexão. Obrigado por ter me ouvido e que tenhamos uma ótima noite. Eu fiquei me lembrando que minha mãe ficava falando, né, da cruz que a gente carrega. Ô cruz que essa pessoa carrega, né? na vida. Mas é isso, né? Jesus, né, tem toda uma vida de ensinamentos e é isso que a gente precisa prestar mais atenção mesmo, né? Usufruir mais, né, de todos os momentos da vida de Jesus. Então, nós agradecemos ao Walter pelas lições, pelas lembranças, pelas reflexões dessa noite. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus, né? Agradecer a Jesus. E queremos, querido mestre, te pedir que seja sempre conosco, que possamos, Senhor, ouvir os nossos bons anjos, os anjos guardiães, nossos amigos espirituais, que com certeza estão sempre a nos lembrar, a nos inspirar para podermos melhor escolher, né, fazermos as melhores opções e assim seguirmos, Senhor, os teus ensinamentos. Abençoa, mestre amigo, essa nossa vontade de seguirmos o caminho do bem, de nos tornarmos pessoas melhores, de trilharmos, Senhor, um caminho mais seguro, mais feliz, seguindo as tuas lições. Queremos, querido mestre, te agradecer, te pedir também que nos ajudes na nossa caminhada e que possamos, querido mestre, retornar aos nossos lares, envolvidos na tua proteção, levando essa paz que aqui temos conosco. Pedimos, Senhor, por todos nós, pela humanidade inteira, que possa, querido mestre, ser derramado por todo o nosso planeta, nesse momento de tanta conturbação, vibrações de paz, de harmonia, e que possa, Senhor, os homens, os dirigentes, seguirem escolhas melhores, serem mais benevolentes, mais pacificadores. Que nós também, Senhor, possamos fazer a nossa parte, também vibrando no bem, também fazendo bem, também nos inspirando em teus ensinamentos. E assim, mestre amado, agradecemos por tudo e que seja em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai. Acima de tudo, que possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião desta noite.
Fique conosco, Mestre, guie e nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Então, vamos à segunda parte da reunião dessa noite. Eu nem andei no... Estou digitando errado. No celular. Deixa eu ver. Calma aí, que eu não parei a transmissão.